Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Estamos nessa época difícil, essa época de isolamento. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Tá difícil estudar, tá difícil treinar, tá difícil tudo. Mas com um pouco de concentração, um pouco de foco, a gente vai dando um passo de cada vez, vamos fazendo uma coisa de cada vez e vai começar a melhorar. O negócio é ter fé, acreditar que a gente consegue. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas reflexões sobre lutas. A gente está nessa segunda unidade, vivenciando sobre lutas. E para vocês eu sei que fica um pouco difícil às vezes a gente iniciar um tema novo sem ter essa conversa. Então, deixa a pergunta para vocês. O que é lutas? O que a gente pode pensar como uma luta? Será que é brigar? Será que é bater em alguém? Será que é se defender? Na verdade, o que é lutas? Como a gente pode definir? A gente, se for procurar em alguns livros, internet, a gente vai ter definições diversas. Então, vão falar que são um conjunto de técnicas, de combate, mas na verdade, se a gente for sistematizar de uma maneira mais sensível, mais em percepção, a gente pode ver que a luta ela está numa certa disputa, em que duas partes elas vão tentar resolver um conflito. Então é basicamente isso. Sem muita complicação, a gente tenta resolver, tenta simplificar. Então, às vezes você está lá numa fase da sua vida ou que acontece alguma coisa e que simplesmente tem uma discordância ou uma contraparte. Então, a própria disputa para resolver isso, a gente pode considerar como uma luta. Ah, mas tipo, se eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, e eu tenho que batalhar para isso, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás de uma série de fatores. E sim, a gente pode chamar isso de luta, sim. Então, existe algo que você quer, mas você não tem, e isso é um conflito, e a gente vai tomar uma atitude para tentar resolver isso. Então a gente pode considerar isso como uma luta também. A luta não é somente uma coisa física, uma coisa concreta, mas a gente também pode tratar como algo mais abstrato, mais conceitual. Em relação à parte física, a parte do combate, a gente pode definir a luta como conjuntos de técnicas, de atitudes. É bom lembrar dessa parte de atitude. A maioria das lutas tem uma filosofia de vida, não é só você aprender a socar, aprender a defender, mas também tem um conjunto de atitudes que você tem que seguir, tá? Para o primeiro ano, a gente viu na primeira unidade, eu inverti as unidades. No primeiro ano a gente viu um pouco de capoeira. Para o segundo a gente está vendo judô e o terceiro a gente está vendo jiu-jitsu. Porém, essa primeira parte, tanto para o segundo ano quanto o terceiro ano, a gente está vendo bem parecido, que é o início da história dessas duas artes, que começou com a tradição dos samurais. Então a gente vai ver um pouquinho dos slides que eu passei para vocês e a gente vai se definir um pouquinho, ver um pouquinho da história desses guerreiros que viviam para servir seus mestres. Então, gente, continuando, né? Então vamos pegar aqui o slide do terceiro ano, ele também vai servir em parte para a explicação do segundo. Então vamos lá. Coloquei uma definição aqui para vocês. Nessa definição trata aquela parte que eu expliquei, né? Então a luta ela vai se definir como uma atividade na parte física que vai envolver técnicas, atitudes, filosofias, em que dois ou mais oponentes se colocam em posição com finalidade de resolver um conflito. Então aquela história sempre começa com um conflito. Então uma batalha, uma guerra sempre tem duas partes que estão em desacordo, digamos assim, que não concordam em alguma coisa e eles tentam resolver isso através de alguma atitude, seja ela diplomática, através de escritas, cartas, ou seja ela através da batalha propriamente dita.
Na educação física, nas aulas práticas, a gente trabalha muito com os jogos de combate, que ao invés de ser toda essa coisa de vida ou morte, a gente vai trabalhar com brincadeiras. Então o jogo ele é algo, tem sua definição como algo lúdico, algo que você vai fazer para se divertir. Porém, nos jogos de combates, a gente vai ter essa disputa, a gente vai se divertir com essa coisa da disputa, em que um vai tentar acertar um ponto X do outro. Então a gente fez algumas vezes a brincadeira do pisa-pé, a gente pode considerar como um jogo de combate em que tem ataque e defesa, tá? Então a gente tem que lembrar sempre das características da luta, que é ter o ataque, a defesa, o controle, equilíbrio. Então a gente tem que buscar conhecer o nosso corpo também através disso. Então vamos lá para as características. O ataque ele pode ser considerado de algumas maneiras. Então, por exemplo, quando eu vou tentar fazer um soco ou um chute e eu atingo uma pessoa, isso é considerado um ataque. Mas se eu fiz isso e não consegui atingir, eu tentei. Isso também é um ataque. Então, ameaçar, eu fingir que vou fazer alguma coisa, tomar a atitude de iniciação é considerado um ataque também. Já a defesa vai ser tudo em oposição ao ataque, todas as ações que terão oposição ao ataque. Então, por exemplo, para não ser atingido, eu vou bloquear um ataque. Eu posso usar uma perna, um braço para receber aquele ataque e evitar que aquilo atinja a área mais crítica do meu corpo. Por exemplo, evitar que atinja a minha cabeça, evitar que atinja a minha barriga, as partes íntimas. Então eu posso usar o braço ou a perna para servir de escudo, que a gente chama de bloquear. Desviar e esquivar são bem parecidos, tá? O esquivar é quando você tira seu corpo da frente do ataque, e o desviar é quando você tira o ataque do oponente da sua direção. Então, se alguém vai dar um soco na direção do seu rosto e você movimenta o braço dessa pessoa para fora, usando a defesa, isso é você está desviando o golpe do oponente, tá? Já a esquiva é o contrário. Ao invés de você desviar o golpe, você sai da direção do golpe. E o repelir é você afastar o oponente de você. Já o evitar é a melhor defesa de todas, que é você simplesmente evitar o conflito, evitar a briga, você sair daquela confusão toda. Tinha um provérbio chinês que ele dizia: não mate, aleje, ou seja, que era melhor você alejar uma pessoa do que tirar uma vida. Aí depois ele dizia: não aleje, quebre, que ao invés de você deixar uma pessoa com um problema pro resto da vida, era melhor você quebrar uma parte dela e ela se recuperaria. Mas depois dizia: não quebre, machuque, que antes de quebrar, que seria uma coisa tão ruim, apenas machucasse. E depois dizia: não machuque, repila, ou seja, afaste a pessoa de você. E por último, não repila, evite. Então, os mestres zen das antigas artes marciais, eles têm muito dessa coisa de você buscar harmonia e evitar o conflito. Então, gente, a história das artes marciais, elas começam em várias regiões do mundo e vem de uma história muito antiga, tá? Então, nós temos o boxe como lutas das mais antigas, não com o nome boxe, mas com o nome pugilato, que era feito lá na Grécia, o pancrácio. Tinha a esgrima, que era a luta com espada, que é praticada desde os tempos mais primórdios, não com o nome esgrima, mas como luta de espada. Mas se acredita que uma das lutas mais antigas de todas seja o Kung Fu, tá? Tem relatos de que foram achados em artefatos e histórias relacionadas ao ensinamento do Kung Fu. E tudo indica que o
Shaolin, o Templo Shaolin, aquela história toda do Kung Fu, seja uma das lutas mais antigas de todas. Sempre quando eu ouvir falar em luta, história da luta, a gente vai ouvir do nome Bodhidharma. Não sei nem pronunciar direito, mas eu acho que é assim mesmo, Bodhidharma. E esse cara, esse Bodhidharma, ele era conhecido como um mestre Zen. E o mestre Zen são os sábios, são aquelas pessoas que alcançaram o estado espiritual acima do comum, a ponto de ter uma certa harmonia com tudo ao seu redor e ter sempre um bom conselho, uma boa atitude diante de tudo. E esse Bodhidharma, ele foi um dos principais influenciadores nas origens das artes marciais, tanto no Kung Fu quanto outras artes como o Jiu-Jitsu. Acredita-se que monges indianos foram para o Japão e ensinaram a luta em geral para os japoneses. E os guerreiros samurais, eles faziam parte da história do Japão. Então, no nosso querido Jiu-Jitsu, o Judô, o Karatê, eles tiveram uma grande história lá no Japão. Então o Japão, é importante a gente falar dele quando fala de lutas, porque foi um dos países mais tradicionais em relação à luta que foram vividas no mundo, tá? Então só no Japão a gente tem um pouco de Aikido, tem Judô, tem Jiu-Jitsu, tá certo? Tem o Kung Fu, que também veio da China, mas tinha uma certa influência no Japão. E também o Karatê, que era praticado como uma luta secreta lá na ilha de Okinawa. Porém, os guerreiros samurais, eles eram mestres na luta corporal. Então eles sabiam chutar, eles sabiam socar, sabiam se defender e também eram mestres na luta com espada. Então eram guerreiros completos. Então eles sabiam se defender, não importa qual fosse a dificuldade que fosse encontrada por eles. Eles sabiam lutar tanto com os golpes corporais em relação a chutes e socos, né, que são conhecidos como golpes traumatizantes. Eles também sabiam lutar com a espada. Posteriormente, eles foram desenvolvendo a luta agarrada, que a gente chama de desequilibrante, tá? Que eles foram desenvolvendo quedas e posteriormente as chaves de torções, de alavancas que hoje a gente conhece como o Jiu-Jitsu. Então os samurais, eles foram a origem tanto para o Jiu-Jitsu quanto para o que hoje nós conhecemos como Judô, tá? Esses guerreiros, eles seguiam uma filosofia de vida diferente de qualquer outro tipo de pessoa no mundo. Eles tinham um código de conduta chamado de Bushido, que traduzindo se chama Caminho do Guerreiro, ou Código do Guerreiro, Código Samurai, tá? Então, para você ser um samurai no Japão, você não podia ser qualquer um. Você tinha que descender de uma família de samurais, tinha que passar por um treinamento rígido desde sua infância, para que assim pudesse se tornar um guerreiro samurai. Então, esses guerreiros, além de eles serem tão bons lutadores, eles usavam uma série de equipamentos. Começando pela sua espada, que era diferente de todas as espadas da época. As espadas chinesas eram mais largas, tinham formatos diferentes em suas pontas. Tinha ponta larga, tinha uma espada mais larga. Já a do samurai não. A do samurai era uma espada curvada, tá? Uma lâmina estreita, não era uma lâmina grossa, era uma lâmina estreita, fina, curvada, levemente curvada e longa a espada, ela era comprida, tá? Então ela proporcionava ataques de tanto curtos por sua curvatura, por ter essa curvatura, ela facilitava você tirar ela rapidamente da bainha. Então os samurais eram famosos por ataques rápidos, mas ela também servia por ataques à distância, já que ela tinha
já que elas eram compridas, eram espadas compridas. Eles vestiam armaduras que chegavam a pesar 23 quilos. Então, eram feitas de latão, couro, madeira, tá? Então, serviam para alguns golpes superficiais, para proteção do seu corpo. Tinha um capacete também, usavam uma máscara que amedrontava seus inimigos, tinha essa função de amedrontar, de causar medo e pânico a quem fosse enfrentá-lo. Então os samurais tinham toda um significado por trás da sua luta. E eles também tinham algumas espadas pequenas, que juntadas à katana eram chamadas de daisho, que era um jogo de espadas pelo que os samurais usavam. Então eles usavam a katana, que era a espada longa, e mais duas espadas curtas, pequenas, para ataques a curta distância ou para coisas mais silenciosas, para emboscadas. Além de serem guerreiros conhecidos por serem assassinos, que matavam a mando dos seus shoguns, dos imperadores, eles viviam para servir, tinham uma atitude de lealdade ao seu mestre e ao imperador. Esses guerreiros eles tinham o bushido, como eu falei antes, e eles se baseavam em 7 virtudes, tá? Então, o ji, que era justiça, moral, então eles tinham que ter uma certa ética por trás dos seus atos. Eles não iam lá matar qualquer um por nada. Se eles fossem assassinar alguém, tinha alguma coisa por trás, ou aquele cara fazia algum tipo de mal para a população, ou ele estava causando mal ao governo e o samurai recebia ordens para exterminar aquela pessoa. E o coragem, então o samurai ele não podia ter um espírito fraco, ele tinha que ser bravo, ter coragem. Então, se ele fosse enfrentar um oponente que ele sabia que era forte, ele não podia ter medo de enfrentá-lo. Ele devia ir lá e lutar mesmo assim. Compaixão, benevolência, que é o Jin. Então, o guerreiro samurai, ele devia, acima de tudo, ajudar as pessoas. O rei, que é a cortesia, ou seja, tudo que ele fazia, ele sem esperar uma troca, ele fazia de maneira voluntária também, como fosse uma obrigação ajudar as pessoas. O makoto, que é a sinceridade, o samurai não podia mentir, ele tinha que ser verdadeiro. O meiyo, que é a honra, o samurai tinha honra, tinha uma glória, ele não podia se rebaixar, ele tinha sempre um certo patamar a zelar por ele. E o shu, que é o dever e a lealdade. Então, o samurai ele nascia para servir. Nascia para servir tanto ao mestre quanto ao seu povo, sua população. Então ele tinha uma certa lealdade com isso. E esse bushido, como eu falei, ele era o código de conduta que era baseado naquelas 7 virtudes, e todo samurai vivia para lutar, e a todo custo ele seguia esse código, tá? Então esse código buscava uma certa sabedoria, era baseado também no confucionismo, do budismo, tinha essa influência indiana, aquela influência que eu falei de Bodhidharma, daquele monge, do mestre Zen. Então tinha por trás desse código toda uma questão filosófica. E durante a era Tokugawa, que o Japão vivenciou por volta de 1603, tinha um imperador chamado Tokugawa Ieyasu. Esse Tokugawa, ele buscava esse bushido, ele seguia à risca o bushido, porém havia muito assassinatos durante sua época. Então os guerreiros matavam muita gente, tinha muita batalha. Então tinha gente que era anti-Tokugawa e tinha gente que defendia o Tokugawa. Então era uma matança que por muitos anos não parou.
O Japão ficou conhecido até como, nessa época, como a Era Sombria ou Era Negra do Japão, por ter tanta morte e tanta coisa ruim. Porém, tinha um imperador, né, chamado Meiji, e esse Meiji, ele não morava só no Japão, ele passou um tempo fora do país. E o Meiji, ele teve contato com técnicas de guerra, de batalhas ocidentais, teve contato com armas, e quando ele retornou ao Japão, ele trouxe consigo uma munição, ele trouxe arma de fogo para o Japão e também os métodos de batalha. Então Meiji ele buscava tomar do imperador Tokugawa o Japão e assim consolidar-se como o imperador. Os samurais, por mais que fossem guerreiros habilidosos com a sua luta, com sua espada, eles não tinham como competir contra a arma de fogo. Então imagina você com a espada tentar lutar contra um cara que está a 20 metros de distância de você apontando a arma. Então não tinha como. Essas coisas que a gente assiste em filme, desenho, que o bonequinho sai batendo na bala com a espada, isso aí não é mentira, não tem como acontecer. E na época os japoneses, os samurais, eles perderam as batalhas. Então muitos samurais morreram e os que sobraram tiveram que ficar a comando do Meiji. Então Meiji ele abriu as portas do Japão para o comércio exterior. Então o Japão ele é o que é hoje graças primeiramente ao Meiji, que foi o primeiro a fazer todos os tratados exteriores, a trazer a modernidade para o Japão. Porque enquanto a maioria dos países já tinham o modelo capitalista, o Japão ainda era o único no regime feudal. E o Meiji foi ele que fez essa revolução que começou nessa batalha contra Tokugawa. Então, assim que ele venceu a batalha, que ele se tornou um imperador, né, tipo um presidente do Japão, na época era imperador, ele criou leis que mudaram a história do Japão. A primeira delas, uma das primeiras leis, foram a proibição do uso da espada e também da técnica samurai, que era o jiu-jitsu. Então, os guerreiros samurais, como eles eram habilidosos na luta com corporal, muitas vezes não fazia efeito por causa dessa armadura. Deixa eu botar aqui para o slide da armadura. Olha lá a armadura que eles usavam. Então essa armadura protegia contra soco, chute. E o samurai ele precisava de uma forma mais eficaz para lutar com o seu oponente quando não desse para usar uma espada. Então os samurais começaram a desenvolver técnicas de queda, que quando você derruba uma pessoa no chão, não importa o que ela esteja vestindo, aquele impacto com o chão vai ser muito forte, muito mais forte do que um soco, do que um chute. Então as quedas eram eficazes para deixar o oponente sem defesa no chão. Então eles imobilizavam o oponente, quebravam o braço ou estrangulavam e por último usavam o daisho, que é essas espadazinhas aqui mais curtas, para matar o seu oponente. Então, nessa época, o Meiji ele proibiu o uso da espada e das técnicas de jiu-jitsu, que eram aquelas técnicas de imobilizar a pessoa no chão, as alavancas, que causavam a morte, os estrangulamentos ou um traumatismo nos ossos por quebras e deslocamentos. Então ele proibiu o jiu-jitsu e também proibiu o uso da espada. E com isso, muitos samurais tiveram que sair do país ou cometiam o suicídio. O samurai ele tinha uma honra tão grande que quando ele não podia servir seu mestre ou utilizar o seu bushido, que era a sua filosofia de vida,
Ele preferia morrer do que viver uma vida sem sentido, sem utilizar o Bushido. Eles cometiam suicídio, eles pegavam a sua espada curta, enfiavam na barriga e faziam um traçado meio que na horizontal, cortando aí boa parte de suas vísceras. Então, gente, espero que tenham gostado. No exercício para vocês, eu pedi para vocês refletirem um pouco sobre a filosofia de vida dos samurais, sobre o código de conduta, a gente ter algo, um motivo para viver, um motivo para seguir em frente, assim como os samurais tinham, e para vocês pensarem se a gente precisa de fato ter essa filosofia de vida, se a gente precisa realmente ter essa questão de pensar nas nossas atitudes e seguir uma ética, um código de conduta, assim como os samurais. E contrapartida, vocês também analisarem o cenário atual das pessoas que provavelmente hoje em dia usam de muita apatia, se preocupam cada vez menos com os outros, a ponto de serem racistas, de serem fascistas, de serem homofóbicos. Então, de todas essas nomenclaturas que a gente vê por aí, machismo, homofobia, tudo, a gente percebe que, em geral, se falta o respeito. Então, independente de ser homem, de ser mulher, de ser negro, de ser branco, de ser pobre, de ser rico, a gente tem que se respeitar. E não seria legal a gente ter um código de conduta em que o amor e o respeito viessem em primeiro lugar? Então fica aí a reflexão para aqueles que fizeram sua redação, repensem um pouquinho, para os que vão fazer, façam essa análise para poder ter um bom êxito aí no seu texto e até como uma possibilidade de filosofia de vida para você mesmo. Então, valeu galera, espero que tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa. O isolamento está, não sei dizer se está acabando, né? Porque, como nós podemos ver, o número de mortos, o número de infectados continua sempre aumentando. Nós temos ainda muito que melhorar nesse sentido, mas apesar disso, estão liberando devagarzinho os estados, reabrindo o comércio, devagarzinho a gente está se encontrando e talvez em breve a gente possa se ver na escola. Então, fiquem bem e até mais.